Vamos então para o nosso livro, ok? Então, no livro, nós temos o capítulo 10, página 6, ok? Então, só relembrando, esse conteúdo aqui é o conteúdo da aula passada, está gravado no YouTube, tá bom? Vocês não tiveram, mas eu gravei com a turma que estava comigo, tá? E deixei lá no canal para que vocês possam, então, acessar esse conteúdo, tá? Então, assim, com esse capítulo 10, nós começamos, então, na história da filosofia, que estamos estudando, o campo da epistemologia, tá bom? Então, aqui nós temos na nossa legenda o significado de epistemologia, ou teoria do conhecimento. É o campo da filosofia que pretende achar respostas para as questões sobre o que é o conhecimento e sobre as condições e a possibilidade de se conhecer algo. Então, vejam só. O momento que nós estamos estudando aqui, o contexto, é o contexto do humanismo. E como vocês já viram no capítulo 9, os humanistas, então, eles propunham uma independência da razão em relação à fé, em relação à teologia. A igreja, então, ela se tornou, digamos assim, uma instituição onipresente no campo do saber, né? Então, para ser professor, tinha que pertencer aos quadros da igreja, né? Ainda que a pessoa não fosse um sacerdote, ela tinha que vestir o hábito de monge, né, e seguir o celibato. Então, a igreja, então, o magistério passou a ser um sacerdócio também, equivalente, quase tão importante quanto o fato de ser sacerdote, né? E daí, vejam só, esse fato, então, de colocar razão no novo patamar, ele vai causar um certo caos na sociedade. Porque o mundo da religião era um mundo que tinha uma certa ordenação, né? Então, esse mundo vai desaparecer e, no seu lugar, vai ser colocado a liberdade de ação e do pensamento e, com ela, o imponderável, né? Então, vejam só, esse fato, então, vai fazer com que o homem passe a ser municiado de uma poderosa ferramenta, que é o pensamento racional, mas ao mesmo tempo em que ele se constitui numa ferramenta, ele se transforma vamos dizer assim, numa fonte de dúvidas, porque trazia muitas dúvidas para o ser humano. Então a razão permitia para o ser humano desvendar o universo, mas o homem precisava também desvendar a si mesmo, né? Então, quando nós dizemos isso aí em relação à filosofia, então era urgente certificar-se da sua capacidade de saber o quanto era confiável o seu conhecimento. Então, vejam só, então, no capítulo 9, nós tivemos já a antecipação dos dois principais filósofos desse período, que é o René Descartes, nós vemos a introdução dele no capítulo 9, e vimos também o John Locke, que é o pai do empirismo, porém nós estudamos o pensamento político de John Locke, que ele é o pai do empirismo, né? O pai também do liberalismo, e também considerado o primeiro filósofo iluminista, né? Então, a gente teve, assim, antecipação do pensamento deles, no capítulo 9, porém, nós vamos estudar agora, nesse capítulo 10, a teoria deles novamente, Descartes, que é o pai do racionalismo, e John Locke, o pai do empirismo, porém, no que diz respeito ao conhecimento. Aqui é a nova problemática da filosofia a ser abordada nos séculos XVI, no século XVII, e ainda começando na primeira metade do século XVIII, ok? Então, ao longo do século XVII, o grande debate epistemológico, ou seja, o grande debate sobre o conhecimento, se deu entre o ponto de vista que considerava como base do conhecimento a experiência, né, que é o empirismo, ou seja, o conhecimento seria adquirido na relação comum exterior,
e o ponto de vista que considerava a existência de conhecimentos prévios no homem e a preponderância da razão, o chamado racionalismo. Então, essas duas linhas de pensamento são conhecidas, respectivamente, como racionalismo e empirismo, e serão estudadas ao longo desse capítulo. Serão estudadas ao longo do capítulo 10, né? E, obviamente, serão objeto de avaliação da AV2, né? Então, aqui, a epistemologia é a reflexão que busca conhecer o próprio conhecimento, né? E aqui nós temos uma das versões de O Pensador, em 1882, do escultor francês Auguste Rodin, né? Então, vamos olhar aqui rapidinho até onde vai a nossa aula. A nossa aula, então, vai até a página 8. Ok? Então, voltemos. Então, o racionalismo, né? E vamos ver no que consiste, então, o racionalismo. Então, o racionalismo é a posição epistemológica para a qual a fonte principal do conhecimento humano é a razão, e não as sensações. Obviamente, o racionalismo está sendo estudado primeiro, porque, em ordem cronológica, é o que veio primeiro, ok? Então, vejam só. O racionalismo, ele parte do pressuposto de que a razão opera por si mesma, sem a precedência necessária da experiência sensível. Porque, como vimos, tá, ao longo do estudo da história da filosofia, o racionalismo ele vai ter uma grande influência de Platão, tá, e de Parmênides também, que são filósofos gregos da antiguidade que atribuem a ilusão às sensações, certo? Então, eles vão dizer que os sentidos não são dignos de confiança porque eles podem nos enganar, ok? Então, na verdade, a razão controla a própria experiência sensível, né? Que é vista pelos racionalistas como deturpadora da realidade, tá? Eles vão, então, ter, assim, um certo desprezo pela sensibilidade, né? Porque, para o racionalismo, o conhecimento só é verdadeiro se logicamente necessário e universalmente válido. Ou seja, o racionalista confia nos procedimentos da razão para determinar o que pode ser conhecido e de que maneira se dá esse conhecimento. Então, nós temos aqui uma citação do filósofo alemão Johannes Hessen, 1889 e 1971. Ele descreve a posição dos filósofos racionalistas a respeito do conhecimento. Ele vai dizer: os juízos fundados no pensamento, os juízos que procedem da razão, possuem necessidade lógica e validade universal. Os outros, pelo contrário, não a possuem. Todo verdadeiro conhecimento se funda deste modo. Assim conclui o racionalismo no pensamento. Então, aqui nós temos a obra de Johannes Hessen, chamada Teoria do Conhecimento, né? Um pequeno livro de teoria do conhecimento, muito abrangente, muito esclarecedor. Tive a oportunidade de estudar esse livro quando fiz essa disciplina chamada Teoria do Conhecimento na minha licenciatura em Filosofia. Muito bem. Então, o que nós podemos concluir desta afirmação de Hessen, né? Isso significa que o pensamento precede toda a experiência e impera sobre ela com independência. Porque aí o pensamento vai seguir leis próprias, válidas, em todos os espaços e em todos os tempos, ou seja, leis que são universais. Então, tais leis podem ser conhecidas pela razão, desde que opere lógica e dedutivamente. Então, o conhecimento seria uma espécie de contemplação e organização das ideias que lhe precedem a existência, ok? Então, aqui nós vamos dizer, pode-se chegar a um destino utilizando-se a memória e reconhecendo-se visualmente a paisagem, ou guiando-se por um mapa, que é a representação geométrica, portanto, racional, da localização, né?
Então, um dos pilares conceituais do racionalismo é que nós possuímos ideias das quais deriva todo o conhecimento propriamente dito. Então, ou seja, as ideias representam um patrimônio originário da razão e, portanto, do sujeito do conhecimento. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Quer dizer que os racionalistas acreditam que o sujeito do conhecimento, ele nasce com a faculdade de formar certos conceitos, independentemente de sua experiência. E o conhecimento, então, pode ser deduzido de forma logicamente rigorosa dessas ideias supremas, simples e básicas, que o filósofo René Descartes, que é o pai do racionalismo, chamará de ideias inatas. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós nascemos, então, com certas ideias, ok? E originárias em certas faculdades da nossa razão. Então, neste capítulo, nós vamos nos deter nas ideias de Descartes para compreender o racionalismo. Mas esse capítulo também, ele vai citar outros importantes filósofos racionalistas, como Baruch Spinoza, né, Blaise Pascal, Gottfried Leibniz e Nicolas Malebranche. Todos eles filósofos atuantes no século XVII. Todos eles seguidores de Descartes e todos eles matemáticos, né? Ou seja, uma das características do racionalismo é que todos os filósofos são matemáticos, né? Especialmente geômetras, né? Especialmente geômetras. Parece até que o Descartes é uma reencarnação do Platão, né? Grosso modo falando, assim, metaforicamente falando, né? Por quê? Porque conta-se na antiga academia do Platão, né, que havia uma placa lá com os dizeres, né, para aqueles que pretendiam entrar na academia, os pretendentes, né, a se tornarem discípulos do Platão. Se você não é geômetra, então aqui não é o seu lugar. O Platão aplicava um vestibular para a pessoa entrar na academia, que era uma prova de geometria. Se a pessoa passasse naquela prova, então ela era considerada apta para prosseguir com os estudos na academia. Muito bem. Então vamos voltar aqui para o René Descartes, né? Então, para Descartes, a matemática é o modelo do conhecimento verdadeiro e rigoroso, certo? Ou seja, a sua filosofia racionalista ajudou a expandir esse modelo para todos os domínios do conhecimento. Então, ele chamava isso de mathesis universalis, ou seja, matemática universal. É a designação que Descartes atribuiu a esse projeto, que permite organizar e administrar o conhecimento e a sociedade. E, para isso, ele escreveu a sua primeira obra, chamada Discurso do Método, de 1637, que foi fundamental para essa organização. Então, o racionalismo cartesiano, ele vai, então, assim, estruturar as bases para a epistemologia, certo? Ou seja, o seu objetivo era chegar ao conhecimento de todas as coisas e procurar a verdade na ciência, né? Então, vamos aqui ampliar o foco. Então, Descartes, 1596, 1650. Foi educado pelos jesuítas e, desde a infância, criou o hábito de meditar, porque era fisicamente fraco. Então, observe aí no retrato do Descartes, aí, ele era bem franzino, né? Então, o que o obrigava a ficar mais tempo deitado. Quando jovem, né, já mais fortalecido, lutou como voluntário na Guerra dos 30 Anos. O Descartes era também um mercenário, certo? Então, ou seja, ele era um soldado de aluguel. E isso fez com que ele não tivesse paradeiro fixo. Por outro lado, isso digamos assim, foi um esquema que o Descartes conseguiu para escapar das garras da Inquisição, porque a sua obra, Discurso sobre o Método, foi incluída no Index Librorum Prohibitorum da Igreja Católica, né? O índice de livros proibidos. E então ele só não foi processado pela Inquisição porque não morava mais na França, né? Ele morava em
em outros países, a maioria deles protestantes, que eram, digamos assim, um pouco mais tolerantes em relação, não tantos, mas um pouco mais tolerantes em relação ao saber e à publicação de livros, né? Ele vai se mudar para a Holanda e viveu também algum tempo na Suécia, né? Onde ele discutia filosofia a convite da rainha Cristina, né? Então, no início da sua vida intelectual, Descartes interessou-se pela matemática, para a qual fez contribuições importantes, como as coordenadas cartesianas, né? É um adjetivo derivado de Cartesius, que é a latinização do nome Descartes, né? Descartes em latim, né? Então, no seu discurso sobre o método, o Descartes vai apresentar a busca radical por uma crença que resiste a qualquer dúvida, certo? Ele concluiu pela crença na própria existência o seu conhecido cogito, né? Cogito é penso em latim, né? Penso, logo existe. Em latim, cogito ergo sum, né? Então, outras obras importantes de Descartes são Regras para a Direção do Espírito e Princípios de Filosofia, entre outros também. Uma obra também muito conhecida são as Meditações Metafísicas também. Então, assim, chegamos ao final da nossa aula e a contribuição desse importante filósofo para o racionalismo, né? Então, nesse momento, eu vou interromper a nossa gravação.